Os reinos do norte, irmãos, não foi diferente. Eles não se arrependeram. Pelo contrário, lamentavelmente, eles se reuniram com os próprios inimigos contra o povo de Israel. O escritor, vai relatar que eles podiam ser comparados aos grãos de areia da praia do mar, porque eles eram numerosos. Os hebreus tiveram medo, eles ficaram com receio. E quem não teria, irmãos, quando você olha para uma batalha, tão grandiosa à sua frente, você estremece. O que não pode é você perder a sua fé e deixar de acreditar que Deus é infinitamente poderoso para fazer. Porque a vitória não vem de mim, ela vem do Senhor. É Ele que peleja por nós. É Ele que traz a vitória. Não sou eu e nem você. Porque se for confiar em mim e você, realmente não seria possível. Mesmo porque, irmãos, o Reino do Norte, tinham arsenais miraculosos. E os hebreus não tinham sequer armas. Eles foram por anos, milhares de anos, escravos. Eles não tinham experiência com guerra. Eles não eram guerreiros, Eles eram inexperientes. Seria uma guerra impossível de se ganhar. Mas Deus, irmãos, honra os seus. E Ele diz para o povo para que eles não tivessem medo. Amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Josué 11:6. Olha, irmãos, que coisa mais maravilhosa e poderosa. Deus marcou a hora. Vai ser amanhã, nessa mesma hora. E aquele povo acreditou e os enfrentou. Mesmo vendo a quantidade de arsenal que o povo inimigo tinha e o quanto eles eram numerosos. É pela fé que alcançamos determinadas vitórias, irmãos. Aliás, toda e qualquer vitória é pela fé. Mas existem vitórias que vão desafiar você. Porque você vai precisar crer no sobrenatural. No sobrenatural de Deus. Esperar e confiar. Porque quem esperaria que as muralhas de Jericó cairiam com tocata de trombeta? Só os loucos por Jesus Cristo acreditam nisso. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Feriram a fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos. Eles tiveram que ser focados, ter coragem, porque sem coragem eles não iam chegar a lugar nenhum. Eles tiveram, os inimigos tinham como instrumento espadas, E o que os hebreus tinham, irmãos? Arcos, dados, fundas. Eles não tinham arsenais para competir com aquele povo. Mas nada disso pode ser comparado com o poder do nosso Deus. E aqueles inimigos foram o quê? Envergonhados, porque eles confiavam em quê? Em carros, em cavalo. Nós confiamos em Deus, aquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas. Inclusive, irmãos, algo tão interessante que Deus, para deixar muito claro que a vitória era dele, ele poderia ter ofertado aos hebreus ali carros, cavalos, arsenal de guerra de ponta. Deus não fez isso. Inclusive, Deus determinou que eles destruíssem os cavalos, alijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros. Por que Deus fez isso? Para que não restasse dúvida. A sua vitória sou eu que estou te dando. Então, irmãos, dê a Deus o mérito que compete a Ele. Deus, às vezes, irmãos, permite que a gente dure anos para conquistar uma vitória. As guerras do Reino do Norte durou em média de 5 a 7 anos, E aquele povo foi tendo pequenos milagres, pequenos livramentos diários.
Então eles poderiam ter esmorecido, poderiam dizer, nossa, essa guerra já dura 5 anos, eu vou desistir. Deus não vai destruir esse povo. Não, irmãos, eles perceberam que aquela conquista era uma conquista no tempo de Deus. Existem vitórias que você precisa compreender, que você tem que respeitar. Todas as vitórias é no tempo de Deus, mas algumas delas são mais demoradas. E a gente não pode deitar de guerrear, a gente não pode deixar de lutar, a gente não pode deixar de acreditar que o sobrenatural vai acontecer. Né? A gente precisa estar sempre firmado nas promessas do nosso Deus. Então, os capítulos 10, 11 e 12 são, sem dúvida, os mais sangrentos da Bíblia. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. Eles não fizeram isso por conta própria. E Josué fez questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado a Moisés. Ele reconheceu o papel fundamental e primordial de Moisés, honrou Moisés. Ele não tomou o lugar de Moisés. Ele coloca Moisés em destaque para provar, né, o quão é importante a gente abençoar e nunca esquecer aqueles que nos abençoam. Somente, irmãos, somente Deus, somente Ele, com seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos, pessoas inexperientes de guerra, conquistasse uma terra excelente, como é a terra prometida, a terra de Canaã. Não podemos de forma nenhuma nos esquecer que quem nos concede a vitória é Deus. É Ele que nos livra das mãos dos nossos inimigos. E que nós devemos sempre colocar Deus em lugar de honra, agradecê-lo por isso. A gente também deve estar atento que Deus é infinitamente misericordioso e apto a perdoar todo aquele que assim desejar. Aquele que desejar o perdão de Deus, Deus está ali, apto para perdoar essas pessoas. O que acontece com os reinos sul e norte? Eles não quiseram. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. Infelizmente, somente os gibeonitas perceberam, mas Deus é misericordioso. E ele aguardou aquele povo se arrepender e os honrou. Prova disso é Josué estar ali lutando as lutas dos gibeonitas. Então, quando qualquer pessoa, não importa o que ela fez no passado, se arrepende, Deus está ali, disposto a honrá-la. Que o Espírito Santo esteja com você nessa manhã. Tenha um excelente domingo e guerreie as guerras do Senhor, que certamente a vitória estará aí com você, no nome de Jesus. Amém.